Aê! Estamos ao vivo, Brasil, para o mundo. Hoje vamos receber um cara muito gente boa. Um cara muito bacana. Alô? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Rafa? Tá tudo ok com a transmissão? Alô? Oi, aqui estamos aqui. Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem, Marquinhos? Tô ouvindo bem. Então, show de bola. Vamos voltar aqui. Show de bola. Tivemos só um pequeno probleminha aqui no meu fone, mas tá show de bola. Estamos começando mais um programa Guia do Cinéfilo. Esse programa maravilhoso, onde só entra cinéfilo, só é chamado cinéfilo. Então não adianta mandar as assessorias, mandarem e-mail para mim, me ligarem, me pentelharem no zap, pois aqui só entra quem eu quero. Só pessoas que eu admiro. Pessoas que gostam pra caramba de cinema, que entendem pra caramba dessa arte que a gente tanto ama e tanto luta. Hoje está um frio danado aqui no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro, onde estou. Deve estar uns 17, 16 graus. E tá muito bacana. Um ótimo dia pra gente fazer uma live com esse cara que eu sou fã pra caramba. Eu que entrevistei ele há quase 10 anos atrás. A gente vai falar aqui numa das nossas perguntas. Ele vai saber que eu entrevistei ele. Eu não lembro se ele lembra de mim entrevistando ele, mas ele me falou umas coisas... ele me falou umas coisas bem bacanas, que vão acontecer agora, provavelmente nesse ano ou no próximo ano, a gente vai conversar com ele sobre isso. Eu tenho um textinho para te apresentar aqui, Marcos, aí a gente começa o nosso papo. Nosso convidado de hoje... Show de bola. Nosso convidado de hoje é roteirista, cineasta e um monte de coisa. Já foi assistente de produção, foi um monte de coisa. Como roteirista, já assinou os longas-metragens Chico Xavier, Somos Tão Jovens, Faroeste Caboclo, Zuzu Angel, entre vários outros. Escreveu com João Emanuel Carneiro o roteiro do emblemático filme brasileiro Central do Brasil. Esse mesmo que vocês estão pensando. Lançado em 1998, com direção do Walter Salles. Grande Walter Salles. Pô, foi várias vezes lá no Joia. Um querido. Formado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, minha querida faculdade. Um beijo pro pessoal da PUC. Também já foi assistente de direção e produtor. Em 2004, fez sua estreia como diretor de ficção, com roteiro de sua própria autoria, O Outro Lado da Rua, escrito em parceria com a Milane de Mantas, protagonizado por Fernanda Montenegro e o Raul Cortez. Que dupla, que dupla. Depois ele dirigiu o longa-metragem Meu Pé de Laranja Lima, já em 2011. Ele também é autor de novelas, escreveu Orgulho e Paixão, Além do Horizonte, e foi colaborador da novela que a minha irmã adora, A Vida da Gente. Minha irmã adora essa novela, estava vendo de novo agora recentemente. Marquinhos, boa noite. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter arrumado um tempinho para conversar aqui com a gente, aqui no nosso humilde lar cinéfilo. Tudo bem com você? Bem, boa noite para todo mundo. Enfim, é um prazer estar aqui falando de cinefilia, né, e do cinema, enfim, dessas coisas que são nossas paixões, né? Com certeza. Estão aí já. Com certeza. Eu me lembro que a gente já conversou várias vezes em alguns lugares. Eu já te entrevistei no Shopping Leblon. A gente já se encontrou no Festival do Rio de Cinema, muitos anos atrás. A gente conversou bastante, eu lembro disso. Fiquei muito feliz que você falou do Joia. Você falou, caramba, que bacana que tá a programação. Eu lembro muito bem dos nossos papos. A gente falou, né? A gente falou Você me entrevistou nessa que você falou, me entrevistou lá no lançamento do Meu Pé de Laranja Lima, que foi no Shopping Leblon, que a gente fechou aquelas salas. Foi bem bacana. E teve aquela sessão muito bacana que você organizou com o Rodrigo Fonseca lá no Joia, né? Do Meu Pé de Laranja Lima. Verdade. Rodrigo fazendo aquelas associações e maravilhosas que a gente até aprende sobre o próprio filme, né? E foi muito legal. Ele é a Bíblia cinéfila, ele já passou por aqui também, fez um monte de associação, falou de um monte de filósofo, mas isso é muito bacana, isso mostra a referência de nossos amigos também, outro apaixonado por cinema. Seguinte, Marquinhos, a gente tem uma pergunta que ela é default aqui, ela é padrão, que o pessoal gosta de saber, pois, obviamente, as respostas são muito diferentes. Eu queria saber como é que você entrou nesse universo do audiovisual, né? Você fez direito, por que você largou o direito e foi trabalhar com arte, foi escrever sobre cinema, sobre novelas? Conta um pouquinho do seu início.
Eu diria para você que é o contrário, né? Por que diabos eu fui fazer direito ao invés de ter começado o cinema antes, né? Porque também eu fiz um ano de engenharia antes também, depois que eu fui para o direito, mas a paixão do cinema já vinha desde que eu era pequeno, assim, desde que eu tinha uns. E começou a ficar mais sólido mesmo quando eu tinha uns 13 anos. Né? Naquela época não tinha TV a cabo, então tinha muito. Né, tinha aquelas sessões corujas, ainda tem, né? Sessão coruja, mas eram várias sessões corujas, né? Eram 2, 3 filmes seguidos, especialmente nas férias. Você tinha, né? E era engraçado que na Rede Globo tinha mais os filmes mais Hollywood, classe A, né? Que eram filmes, enfim, eu nasci em 1970, estou falando aí de começo da década de 80, e aí muitos filmes já eram filmes, né, da época dos grandes estúdios, né, que eles passavam de madrugada. E na época dos grandes estúdios lá em Hollywood, né, eles tinham lá aqueles double feature, né, que eles passavam sempre né, a programação diária do cinema constava normalmente um filme B, uma baixa produção, e um filme A, né, que era o principal programação do dia, que era no horário mais nobre do cinema, para manter o cinema sempre cheio. E era engraçado que a Globo exibia, de um modo geral, os filmes que eram mais dessa origem classe A, que eram os grandes filmes, né, produções mais caras. E aí era engraçado que nas férias tinham sessões noturnas também, de madrugada, e eu lembro que a Bandeirantes tinha o Verão Vivo, não sei se quanto tempo isso durou, que era maravilhoso, porque eles exibiam os outros filmes dos double features, né, eles exibiam os filmes B's, os filmes, né, Segredo da Escada em Espiral, The Spiral Staircase, não sei o que eram esse tipo de filme, que eram filmes, às vezes, já até mais ousados, né, que os filmes de classe A e tudo isso. Enfim, aí eu me formei como eu era cinéfilo, fui cada vez me apaixonando mais pelo cinema, mas eu não tinha muita coragem, né, não era... Hoje em dia, estamos num momento péssimo, né, da área, né, enfim, sendo atacados permanentemente pelo governo, sendo, né, todos os mecanismos sendo destruídos, né, sendo, né, vamos dizer assim, inviabilizados, né, de maneiras indiretas, mas mesmo assim ainda estamos numa fase que tem muita coisa acontecendo comparado com quando eu comecei, né, estou falando do final dos anos 80, né, começo dos anos 90, especialmente depois do Collor, então não era uma carreira muito, não era muito uma carreira, né, o fazer cinema. E eu também não tinha certeza se era uma paixão cinéfila ou se era uma vocação para criar, né, para me tornar, para ser artista, né, artesão daquilo. Então foram muitos anos assim de dúvida, de incerteza, até eu ter coragem. No meio da faculdade de Direito eu comecei a realmente correr atrás, estava muito frustrado enfim, de seguir aquilo, né, de seguir a carreira jurídica. Minha família tem meus pais fizeram direito, minha irmã, então era uma carreira que eu tinha proximidade, uma carreira ótima, enfim. Botou leite, né, meu leitinho foi financiado pelo mundo jurídico, mas não era para mim. E aí teve uma hora que eu, enfim, chutei o pau da barraca, comecei a correr atrás, e aí, enfim, comecei a estagiar, e aí, assim, curiosamente, eu na faculdade de Direito encontrei um amigo meu, o Marcos Gutmann, que é um curta-metragista, era curta-metragista, fez um longa chamado Maresias, um longa que ganhou prêmios, enfim, um longa muito bacana, e curiosamente ele fazia Direito, ele se chama Marcos, que nem eu, tinha feito um ano de engenharia antes de ir para o Direito, e ele morava no mesmo condomínio que eu morava, com meus pais, e o Marcos estava fazendo um curta-metragem em algum momento, e aí eu entrei no curta-metragem dele. E aí, set de cinema é um pouco assim, né? Você chega no set. Set é a coisa mais insuportável do mundo, em princípio, né? Coisa chata, né? Repete, nada acontece, de repente todo mundo está desesperado para acontecer tudo ao mesmo tempo, e não sei o quê. Agora, você chega lá e acha aquilo incrível, realmente é um bom indicativo de que você deve seguir aquilo. E eu cheguei no começo da filmagem, saí no final, fui só para olhar e fui num dia do curta-metragem para olhar e acabei ficando todos os dias apaixonado por aquilo, vendo gente da minha idade fazendo, correndo atrás, tendo coragem, né, de seguir aquela carreira. De algum modo aquilo me deu enfim, me deu coragem, ajudou a me dar coragem para eu também arriscar, né, essa coisa de... né, o mundo era mais isolado, né, a gente não tinha
né, as redes sociais, você não tinha muito como se conectar com pessoas que que tinham gostos tão parecidos com os seus, especialmente em áreas mais, vamos dizer assim, né, mais exóticas, né? No caso era exótico. Então, acabou que ali foi set de curta-metragem, e aí um monte de gente ali, todo mundo virou profissional do cinema, gente conhecida, mesmo quem não entrou era um grupo que os amigos eram os amigos, enfim, lá tem um monte de gente que prosperou na carreira, e foi assim. Show de bola. Eu peguei assim uma parte que você falou, eu falei, caramba, foi mais ou menos comigo também. Eu estava na faculdade, eu tinha feito economia na Estácio, e aí eu falei assim, por acaso, eu fiz um vestibular para PUC, aí passei em segundo lugar, ganhar a bolsa de 100% para fazer informática. Aí eu falei assim, aí meu pai, foi o sonho do meu pai, né? O sonho do meu pai, falou, não, esse menino vai para frente, Jesus é o Senhor. Beleza, aí cheguei na faculdade e tal, beleza, gosto de matemática pra caramba, adoro, beleza. Só que uma aula mudou a minha vida, cara. A aula de desenvolvimento social e local, que era uma matéria eletiva que tinha, e era no outro pilotis, né? Então, assim, aquilo ali mudou. No outro prédio, no outro prédio. Era no Kennedy, alguma coisa assim. Eu ficava no Leme, o meu era L e tudo. Eu lembro até hoje, era L. Aí eu tinha as minhas senhas do laboratório, tudo com L, a confusão do caramba. E aí, depois disso, eu consegui escrever para a revista Pilotis, que é uma revista que tem, acho que até hoje, lá na PUC, que eu falava sobre cinema, eram dicas de cinema, assim, tinha umas 13 dicas, assim, por edição, eram 2 páginas, e ali que eu comecei a descobrir um caminho, uma camada para o audiovisual que eu gostava, mais do que fazer filme, roteiro, essa não era a minha praia, não, a minha praia era mais falar sobre aquilo ali com paixão, né, passar aquela informação, né, de tudo que acontecia de um lugar para o outro. E ali eu descobri também essa vocação. Eu já tinha uma atração pela criação, eu já lia bastante sobre. Lia bastante sobre diretores, não sei o que. Eu nessa época estagiava no direito, eu trabalhava no escritório, e aí eu descobri aquela livraria Leonardo da Vinci. Na época não tinha Amazon, né? Isso é antes da Amazon, né? Tô velho assim. E aí a Da Vinci era uma livraria incrível, né? Porque era quase como o que você faz, não sei como é que anda atualmente, mas fazia com livros de arte. Então, de arte e de ciências humanas, ciências sociais, né? Fugir um pouco da área técnica, ia mais para essa área, mais essa área. Mas eles faziam uma curadoria sensacional de livros americanos, livros europeus, em francês, em alemão. Tinha mais inglês e francês, mais inglês, basicamente. E ali eu comecei a descobrir livros, né, os livros americanos, essas publicações americanas e inglesas sobre cinema, que, enfim, inglês era a segunda língua que eu dominava. E aí comecei a comprar loucamente, eu gastava todo o meu salário de estagiário comprando livros de cinema. Então, primeiro, eu lembro até o primeiro que eu comprei foi aquele Hawks on Hawks, do Joseph McBride, que é uma ciclo de entrevista com Howard Hawks, que era bacana, enfim. Foi paixão que foi sendo construída até desembocar nisso. Eu comecei a ler livros de roteiro depois que eu comecei, né? Comecei a me interessar mais por essa área. Pô, show de bola, bacana. Eu adoro saber a origem das coisas. Eu já entrevistei aqui várias pessoas que falaram várias coisas diferentes, né? O Celso Sabadin deu a melhor explicação do mundo. Ele falou assim: não, eu fiz uma coisa, depois eu fiz outra, acabei parando no cinema, foi uma loucura, e até hoje eu tô aqui também nessa loucura. E mais ou menos é assim mesmo, as coisas meio que vão nascendo a partir dos seus gostos, as pessoas que você conhece. Então, o pessoal que está assistindo a gente aí, você que é estudante, quer trabalhar com cinema de alguma forma, acha alguma camada dentro do audiovisual que a gente vai precisar de bastantes soldados culturais para a gente ter mais uma retomada aí na nossa vida de cinema aqui no Brasil. Mas, Marquinhos, é o seguinte, vamos continuar aqui nosso papo. Não tem como a gente não falar do Central do Brasil. Eu sei que você já deve ter respondido todas as perguntas possíveis e impossíveis sobre esse filme, mas a gente tem que falar um pouquinho sobre ele. A gente teve até o Guerra Estrangeira, né? Você não acabou não falando. Foi meu primeiro longa-metragem, com o roteiro que eu assinei junto com o Walter e a Daniela Thomas, né? Que dirigem o filme. E o Central veio em seguida, mas também é um filme muito bacana do Terra, né? Filme de cinéfilo, né? Com certeza. Agora, o Central é o seguinte, eu queria saber só de você uma coisa. Queria saber como é que você chegou até esse projeto
E também, se você esperava que ele ia ter essa proporção gigantesca, que assim, passa geração a geração, o filme é lembrado. Todo mundo fica batendo palma pro filme, já se emociona antes de falar do filme. Eu que interajo muito nas redes sociais, Marquinhos, é impressionante. Até hoje, essa coisa do sentimento, do carinho que o pessoal tem pelo filme, colocando até, como a Clarissa até que colocou agora aqui na mensagem, no top dos tops, até em relação a filmes internacionais. Então eu queria saber de você, assim, se você esperava esse sucesso todo e como é que você chegou no projeto. Eu estava começando, né? Como eu falei ali, eu fiz aquele curta, comecei a correr atrás de estágios, de produções, participar de filmagem, né? Para, enfim, consolidar né, minha firmeza de propósitos, vamos dizer assim, de fazer, de seguir aquilo. E nessa época eu fiz alguns workshops fiz um workshop com o Walter Salles, na época a Fundição Progresso, que é um centro cultural no Rio, que tinha muita atividade cultural. Hoje em dia eu acho que eles são mais dedicados a shows, né, casa de shows. Eu não sei exatamente se eles ainda têm Isso. esses eventos culturais. E eles tinham muitos workshops, né, de cinema, teatro, essas coisas. Eu fiz um workshop com o Walter, foi um workshop muito legal sobre direção. E logo em seguida teve um outro workshop com o irmão dele, o João Salles, né, que é um grande, né, um dos nossos maiores documentaristas. E aí eu pedi emprego para o João Salles no final do workshop, pedi um estágio. Enfim, antes eu participei bem do workshop, eu né, estava interessado, era um workshop incrível, na época, que era um workshop que ele encabeçava com o Walter Carvalho, que, enfim, é um fotógrafo top, e o João Paulo Carvalho, um grande montador. Eles falavam de realização de documentários, que eles tinham uma parceria boa na época. Pedi emprego, fui trabalhar na Videofilmes, fui estagiar na Videofilmes, e aí, enfim, me dediquei lá, consegui meu espaço, como você falou, fui produtor, produzi documentários lá na Videofilmes, do Flávio Tambellini, A Visão do Paraíso, que ele dirigiu, fiz algumas assistências lá também, e nesse meio tempo acabei participando do roteiro do Terra Estrangeira. Eu comecei como assistente deles no projeto, e ao longo do processo eu me tornei co-roteirista do filme, foi meu primeiro roteiro produzido, se eu não me engano, e logo um filme tão bacana, né? Enquanto a gente estava... Aí eu fui assistente de direção, também foi ali no Terra Estrangeira. O Terra Estrangeira é filmado em São Paulo e em Portugal, eu fiz a parte de São Paulo, enquanto estava editando o filme. Na verdade, antes da gente filmar o Terra Estrangeira, eu estava muito presente na Videofilmes, o Walter me mostrou a sinopse, uma pequena sinopse que ele tinha desse projeto, de um projeto. Era um projeto lindo, dessa mulher que escrevia cartas. Era muito bacana. Ele tinha muito o começo do filme, né? Essa personagem meio maltratada pela vida, que foi professora e que resolve escrever, né, cartas em troca de dinheiro para analfabetos, e que conhece essa criança e leva ela em busca dos pais. Então era um pouco essa premissa, mas era bem bonito. Faltava assim, não tinha muito da viagem, não tinha, era mais indicado, né? Não tinha muito da viagem e tinha um desfecho mais ou menos parecido, mas diferente, enfim, não era uma outra situação. Mas assim, a premissa, esse início de história era muito bonito já e me encantou, mas eu nem pensava em ser roteirista. Ao longo do ano, após ter lido isso, eu participei do Terra Estrangeira, virei co-roteirista. E aí, um ano e meio depois de eu ler essa primeira sinopse do Central, enfim, eu encontrei com o Walter no corredor da empresa e queria saber desse projeto. Eu confesso assim, eu lutei muito pela minha carreira, então, claro que eu sempre pensei muito em aproveitar as oportunidades que apareciam e me disponibilizar para fazer coisas, mas confesso que nessa não tinha nada premeditado. Eu tinha curiosidade de saber desse projeto, porque era um projeto realmente que eu achava muito bonito. E ele tinha dado para um cara, um grande roteirista da época, que ainda é até hoje, enfim, um cara craque, que eu não vou falar, porque, enfim, mas ele tinha me dito que ia chamar essa pessoa. E essa pessoa é isso que eu falei, gênio. Mas eu achava que não tinha nada a ver com o projeto. Eu tinha 22 anos, né? Aí você fala certas coisas. Eu falei que eu achava que ele não era a pessoa certa, né? Aí ele falou, não, ele vai ser genial, vai ser incrível.
E aí eu falei, tá bom. Aí 1 ano e meio depois eu cruzei com ele e perguntei, e aí, como é que anda aquele projeto tão bonito, você deu para fulano? Ele falou, dei, mas acabou não dando certo, não sei o que, não funcionou. Ele começou a fazer, mas aí ele falou, pra ele mesmo antes de entregar, não é que ele falou, não, acho que não é minha praia, melhor nem insistir, que foi uma pessoa realmente, né, muito sucesso, bacana, tudo. Ele teve essa percepção, foi legal. Aí aos 22, eu dou gafe, né? Eu sou uma pessoa que volta e meia dá umas gafes, e nessa caso a gafe foi boa. Eu falei, você não fala para a pessoa, eu te falei, né? Essa coisa eu te disse que você ia fazer errado, né? Que era má ideia, mas eu falei. Sei lá se o Walter ficou assim, pô, esse moleque me falando que eu fiz errado, então faz aí. Aí eu falei, porra, então faz aí, tá ótimo. Então faz aí foi ótimo, porque eu não estava pensando em fazer aí, mas eu adorava, ainda não tinha confiança, assim, de ser roteirista, né, tinha feito outro roteiro com eles, tinha feito e contribuiu bastante no Terra Estrangeira, coisas importantes no filme, não vou nem diminuir minha participação, não, acho que eu fiz uma contribuição muito bacana no Terra Estrangeira, mas você faz, né, foi um processo, não foi uma busca, nesse caso. Minha busca era achar o meu espaço dentro da criação cinematográfica. E ainda não tinha certeza se era o caminho direto da direção, se era roteiro, se era produção. Eu estava me encontrando e também vendo onde eu podia ter as oportunidades. Tem que lembrar que isso eu estou falando, 1993, talvez, eu acho que é 1993, a gente está falando aí logo depois do Collor. Terra Estrangeira foi um dos 2 ou 3 primeiros filmes feitos no Brasil, depois de 2 anos, sem nada ser feito, zero. Não é que eu estou exagerando, não tinha nada foi feito sendo o Terra Estrangeira, Carlota Joaquina, e eu acho que um filme... Gente, agora me escapou o nome, de um diretor paulista lá, super provocador, Gente, agora esqueci o nome, uma hora vai vir. Acho que foram os 3 filmes que foram feitos naquele ano, e depois de um tempão sem filme. Então estava tentando achar oportunidades aqui. Aí ele falou, então faz aí, porque chama a Daniela, né? A Daniela Thomas, a gente já feito Terra Estrangeira, não sei o que. A Daniela, aí eu chamei a Daniela, falei, pô, achei maneiríssimo, né? Não hesitei, peguei mesmo corajosamente. E aí eu chamei a Daniela, mas a Daniela estava meio enrolada lá, não pôde fazer. Aí ele propôs um outro nome. Obrigado, Thiago. Ficou até emocionado só de ler. Daqui a pouco eu sou chorão, já fiquei embargado. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais chorão, né? Aí ele propôs uma outra pessoa que eu também achei. A Daniela seria ótimo, mas ela não quis, não pôde. E aí ele propôs uma outra pessoa que aí eu achei, falei, pô, Walter, não. Eu já conheci o João Emanuel. A gente tinha esse meu amigo Marcos Gutmann, do curta, que eu falei que foi o primeiro set que eu fui, ele estava desenvolvendo o primeiro longa dele, e aí ele chamou a mim e ao João, que era amigo dele, eu não conheci o João. Aí nós 3 trabalhamos nesse longa, acabou que não foi adiante, mas o Marcos era um cara mais diretor mesmo, não era roteirista, então eu e o João acabamos nos entendendo criativamente muito bem. O João tinha um conhecimento também muito legal do Nordeste, tudo isso, de experiência de vida. E aí eu falei, não, tem uma pessoa aqui. Aí o Walter falou, não, faz com essa tal pessoa. Eu falei, pô... Aí ficou meio assim, um pouco em suspenso. Eu estava produzindo um documentário, aquele documentário que eu falei, Visão do Paraíso, que o Flávio Tambellini dirigiu, e acabei trazendo o João para estagiar nesse documentário. Porque ele queria muito, estava me perturbando, ele queria muito também estagiar, estava correndo atrás também. Aí eu botei ele de assistente lá e acabou que a gente virou roteirista. Eu também queria fazer com que o Walter conhecesse o João, né, para mostrar quem era a pessoa que eu queria fazer o roteiro. Eu estava produzindo, eu trouxe ele. Aí a gente acabou fazendo o roteiro desse documentário. Quando a gente apresentou o roteiro, o Walter conheceu o João, se encantou com o João, achou ele um cara super legal, inteligente, falou, então façam aí. Aí foi assim que a gente fez. Aí a gente fez primeiro um argumento. Não costumo fazer hoje em dia argumento não, mas na época tinha as etapas lá, é normal, 2 iniciantes, ele pediu para a gente fazer um argumento, e foi um argumento bacana, grande, até 20 e poucas páginas, e a gente, enfim, deu o sangue, né, para fazer esse argumento, né, a gente
tinha que dar certo, né? Os dois muito ansiosos para darem certo naquilo, e aí se você perguntar se a gente, né, se a segunda pergunta, se a gente tinha essa expectativa, cara, isso que eu te falei, assim, desde que eu li aquela sinopse, minha primeira reação falou, isso aqui pode dar um filmão. E isso, estou te falando que tinha um pedacinho, né? Tinha um começo, tinha um personagem fascinante, uma premissa muito encantadora. Apesar de não ter boa parte do filme sequer delineado, aquilo já tinha me trazido um encantamento, um envolvimento que eu já tinha uma expectativa. E quando a gente começou a escrever o argumento, as coisas foram saindo, foram se encaixando, o argumento foi ficando muito bom, assim, enfim, modéstia à parte ali, enfim, nós dois, mas assim, a gente fez uma parceria muito boa, aquele argumento foi ficando muito empolgante e emocionante, e quando foi a sensação de que quando a gente acabou aquele argumento, a gente, realmente aquele projeto era um projeto, e o Walter, claro que tudo isso, né, a gente sabia, o Walter já tinha feito Terra Estrangeira naquele momento, tinha a carreira toda dele de documentarista, de diretor de publicidade, e ele então, e a gente sabia o talento dele, né, a capacidade, né, a qualidade da direção dele e da sensibilidade dele. Então, somado ao como a gente estava desenvolvendo aquilo, desde o começo a nossa expectativa era enorme, mas também assim, a gente tinha 23 anos, nós dois, eu e o João nascemos no mesmo dia, o João, um é 4 horas mais velho que o outro. Caramba! No mesmo ano e no mesmo dia. Que loucura! Sim. 4 horas de diferença. Não vou falar quem é para ninguém se sentir mais velho. Sensacional. Tinha que ser vocês, Marquinhos. Tinha que ser vocês, cara. Tava marcado já, cara. E aí o Walter leu aquele argumento, não sei o quanto ele esperava, 23 anos, né? Pensa bem, eram 2 crianças, né, fazendo aquilo ali. Mas, assim, foi nisso o Walter foi muito generoso de bancar, ousado e generoso, né? Diria ousado também. Enfim, ele não estava perdendo nada, num certo sentido, mas nem todo mundo tem esse olhar de abrir possibilidade para 2 jovens iniciantes que não têm currículo, né? Enfim, eu tinha feito com ele o Terra Estrangeira, mas não fiz sozinho, não é, né? Tinha feito com eles, tudo isso, ele foi muito legal essa possibilidade. E acho que nesse caso a gente correspondeu, ele leu, ele se encantou com aquele argumento, aí ele falou para a gente fazer o roteiro. E aí foi isso, e foi, cara, mas era um projeto que tudo se encaixava muito bem. Então, a primeira versão do roteiro também ficou bem legal. Tinha algumas coisas que acabaram a gente mudando numa segunda versão, né, a terceira versão, por exemplo, né, o cara, né, o personagem do Otton Bastos, né, originalmente a gente tinha feito ali um daqueles fiscais de ônibus de interestadual, né, que nas paradas cobra os tickets, e não um caminhoneiro, porque a gente queria evitar um pouco esse clichê do caminhoneiro na estrada. Mas não funcionava também. Quando a gente botou ele de caminhoneiro, tudo funcionava melhor. Tem um motivo para o caminhoneiro ser um clichê. É um bom motivo. Aí era questão de a gente pegar o clichê e tentar subverter ele um pouco, tornar ele mais interessante, fazer um caminhoneiro, no caso ele era evangélico, que tinha coisas de repressão moral, não sei o quê. Então foram esses tipos de coisa que a gente foi, mas eu diria que, assim, terceira, quarta versão do roteiro, se fosse filmada, já seria um filme campeão também. E aí depois foi isso, cada elemento que vinha chegando no filme, ele era uma soma, né? Ele não era um filme de idas e voltas, não sei, ele era um filme que ia acumulando coisas boas acontecendo nele. Terra Estrangeira, por exemplo, foi um roteiro que a gente foi e voltou muito, né? Mexia na estrutura, ia, testava, não sei o quê. Depois na edição teve muito, né? O Central, ele foi um filme nesse sentido, e não estou dizendo que é melhor ou pior por causa disso, só estou dizendo que, nesse sentido, ele foi o tempo inteiro, era uma camada sendo adicionada a outra, aí veio a fotografia, que era incrível, veio a Fernanda, que era genial, veio, não sei, a música, que é maravilhosa, e aí no final, assim, eu pelo menos quando vi o filme pela primeira vez, eu não acompanhei a filmagem, quando eu vi a primeira vez, eu falei, gente, esse filme é tudo que eu pensei que ele poderia ser, e mais um pouco, assim, né, por exemplo, assim, eu diria para você, a coisa mais surpreendente, mas assim, a coisa mais impactante foi a Fernanda, eu tenho que dizer que foi a Fernanda,
Eu comecei a ver o filme, claro que eu esperava que ela fosse dar uma interpretação fantástica, porque é a Fernanda, mas a gente já tinha feito um personagem duro, né? Personagem com um lado escroto, né? Do personagem dela. E aí eu comecei a ver o filme e ela era mais dura, mais escrota do que a gente tinha escrito ainda. Né? Ela foi, falei, caramba, a gente tá ferrado. Como é que... Eu fui achando incrível, mas pensava, como é que essa mulher vai dar a volta, né? Para a gente poder ter essa conexão com essa criança. E aí aquilo vai acontecendo no filme, né? Chega no final, é aquela coisa super emocionante que você escreveu para ser emocionante, mas vem ainda potencializado, né? Ali, incrível. E aí foi a primeira vez que eu vi. E aí, a primeira vez que eu vi, eu tinha 24 anos, né? Meu segundo roteiro, né? E aquele filme. Aí eu achava que a gente ia ganhar tudo, né? Porque achei aquilo ali, eu fiquei. Tem uma certa ingenuidade e empolgação da idade. Poderia não ter ganho nada, mas enfim, eu falei, pô, a gente vai ganhar Berlim. Falei pro Valtinho, falei, a gente vai ganhar Berlim. Assim, claro que era uma previsão quase irresponsável, né? Tinha o Tarantino, no Gus Van Sant na competição, era uma competição super forte, assim, super, só gente top, né? Então, mas eu fiz a minha previsão juvenil, empolgada e acertei. Em parte, né? Porque a gente ainda não só ganhou Berlim, como ainda teve o prêmio da Fernanda, né? Que não é muito comum você ter 2 prêmios em festivais assim, né? Não, com certeza. E, cara, assim, eu acho que é um filme que fica na memória de todo mundo. A Clarissa mandou uma mensagem aí, Rafa, bota aqui na tela. Só mandar um beijo pro pessoal que tá assistindo a gente, tem um monte de gente já assistindo a gente. A Carol Dib já mandou mensagem, beijo, Carol. O Thiago também, um beijo pra você, Thiagão. Quem mais? A Clarissa também tá acompanhando, ó. Ela falou que viu aí no Cine Lumière, ó. Numa sexta-feira santa, ó. É legal que a galera guarda, ô Marquinhos, guarda o lugar, guarda o dia. Onde viu, né? Isso pra você ver como é que. Só raros filmes fazem isso. Só raros filmes fazem não, isso. Eu revi. Antes de lançarem, né? Lançaram o Blu-ray algum tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, se eu não me engano. E aí teve uma sessão, né, da restauração, de tudo ali para preparação. Eu fui ver no cinema, fui com meus filhos. Cara, assim. E aí é emocionante, né? Que você leva teus filhos verem, eles também adoram o filme. E eu revi o filme, assim, achei que ele podia ter sido feito anteontem. Né? Ele se mantém. Atual não é a palavra, mas ele se mantém vivo cinematograficamente. Ele não parece um filme com uma linguagem. Ele tem uma linguagem clássica, mas é uma linguagem clássica levada ao extremo da qualidade, né? Então ele parece que, né, assim, que o olhar é um olhar que permanece contemporâneo mesmo no seu classicismo, de tão bom que foi o resultado, né? Então, assim, cara, assim, eu respondo 50 mil perguntas que me fizerem sobre o filme, eu respondo com felicidade, porque realmente é um privilégio, assim, é maravilhoso ter feito parte desse filme. Com certeza. Mandar um beijo também pro Vinícius de Oliveira. Um beijo. Também amigo de PUC lá também. Estudou na PUC, se eu não me engano. E a gente passou alguns. O Vini depois estudou lá. E também, se eu não me engano, ele estudou lá. Eu exibi filme dele, alguns outros filmes dele também no Joia. Super carinhoso, mandou mensagem. Um beijo pra você. Grande dupla, né? Grande dupla os dois, né? Incrível. Sensacional. E ele é um garoto muito especial. Um garoto sensacional. Dá pra ver que é um cara de bem. Show de bola, Vini. Já não é mais tão beijo pra você. Já não é mais tão garoto, né? Mas tudo já bem. Não é mais garoto. É verdade. Marquinhos, seguinte, olha só. Em 2013 eu te entrevistei lá no Shopping Leblon, na pré do Meu Pé de Laranja Lima, foi muito bacana. Pô, eu não era ninguém naquela. Eu ainda não sou ninguém hoje, já não era ninguém naquela época, mas foi muito bacana. O carinho que você respondeu as perguntas, muito detalhista. E eu peguei algumas que. Eu tirei aqui um pedacinho da tua fala, para você ver o que você falou para mim, que eu quero. Olha só, para você ver como é que ficou atual depois. Vamos ver se eu falei besteira, vamos lá. Eu perguntei para você sobre seus futuros projetos. Aí você falou assim para mim: atualmente estou com um projeto chamado Todo Amor, que eu acho que é o Amor dá Voltas, que é o teu filme. Isso. Eu acho que é. Que é um romance com bastante humor, mas com um pouco de drama, que fala sobre um médico e 2 irmãs que se envolvem em um triângulo amoroso. Aí você falou assim:
Tenho também um outro projeto, um longa de ação meio pop, um filme de vingança, chamado Terapia da Vingança, que nós estamos captando, vamos ver quando é que sai. É um projeto bem maneiro, Rafa, com uma pegada coreana, meio indie. É um pouco Lei de Vingança, não que eu vá seguir naquele tom, mas é um pouco menos crazy, menos mirabolante do que o Old Boy. Aí eu perguntei assim, e esses dois projetos, eles estão prontos? Estamos vendo e tudo mais. Esses dois projetos estão prontos agora, Marco? O que você pode falar pra gente? Né, tudo demora, né, um pouco, né, no cinema, né, então é curioso isso, né, que já vai fazer 10 anos, né, tem 8 anos isso, 8 anos e meio. Eu lancei o Pé de Laranja Lima em abril, se eu não me engano, de 2013. Cara, é isso mesmo, você leu corretamente, é o Todo Amor, assim, teve essa sugestão de mudança de título, virou Amor dá Voltas. É um filme com a Cleo Pires, a Juliana Didoni e o Igor Angelkortia. E eu descobri que como diretor, né, eu como roteirista, roteirista eu sou bem versátil, né, assim, eu faço de tudo, já fiz drama, já fiz comédia, né, na televisão, fiz um dos episódios das Brasileiras, chamava A Justiceira de Olinda, que era mega escrachado, humor, tudo isso. Então já fiz de animação, não sei o que é, mas acho que como diretor eu acabo tendo a tendência de olhar eu diria assim que as bases dos meus filmes acabam sendo uma base de drama com outros elementos da vida, né? Acho que de alguma maneira eu acabo trazendo para uma coisa não naturalista, mas mais real, né? Mais palpável, menos de gênero, num certo sentido, que acaba sendo um pouco mais de drama. E aí você tem as outras variações, né? O Outro Lado da Rua era um drama que tinha romance, tinha mistério, né? Tinha um pouco de thriller ali, mas no fundo era um drama, né? Sobre essas duas pessoas, sobre a Fernanda, né? O personagem da Fernanda e do Raul. O Pé de Laranja Lima já era naturalmente um grande drama, né? Mas de alguma maneira ele era mais infantil do que, ainda que eu acho que o livro não é um livro totalmente infantil, mas ele acaba que ele dialoga muito, né, com esse universo infantil, mas minha versão acho que é um pouco mais adulta nesse sentido, né, vem mais para o drama, não é um olhar, é um olhar de uma criança, mas não infantil nesse sentido, né, um olhar adulto de uma criança quase, não que eu tenha adultificado aquela criança, mas aquela criança que olha o mundo daquele jeito não é uma criança infantilizada, é uma criança com sentimentos já, né, de quem viveu experiências mais. Então, acho que o Amor dá Voltas, eu descrevi ele com muito humor. Eu diria que ele tem humor, mas ele é mais romance, mais, né, um filme, né, coming of age, né, uma coisa de rito de passagem dessa geração mais nova que eu, que demora mais, que tem mais, que vive mais suas individualidades por mais tempo, vamos dizer assim, né? Eu poderia ter um olhar de velho sobre pessoas mais jovens, né, dizendo demoram mais a ter responsabilidades, né? Mas eu não acho que é isso, né? Você tem mais, hoje em dia você tem mais, né, coisas a viver antes de acabar, né, de se comprometendo com projetos não individuais, talvez, eu acho que eu diria isso. Então, o filme fala um pouco disso, desses três personagens que estão nesse rito de passagem, de assumir suas responsabilidades já de uma vida mais, não sei dizer a vida adulta, mas assim, uma vida com compromissos, né? Com menos liberdades individuais, nesse sentido de poder fazer qualquer coisa sem consequências. E através desse romance eles vão encontrando isso. Acho que ele tem uma pegada, esse tem uma pegada meio indie, né? Tem uma coisa meio de romance, meio indie americano, vamos colocar assim, né? Não é a comédia romântica mais tradicional. O Terapia da Vingança é um filme que eu tô, o Amor dá Voltas está praticamente pronto, assim, ele tem questões, enfim, burocráticas e Ancine e essas coisas a gente está ali liberando,
E também esperando os cinemas voltarem para a gente lançar, ele tá pronto ali, aguardando isso. E alguns detalhes legais, mas está tudo ali. O outro filme que você falou é um filme que chama, né, assim, título provisório ou definitivo, não sei, é a Terapia da Vingança. Ele é um filme que eu diria que é um drama com ação, uma ação com drama, de um olhar sobre né, a violência, sobre né, o desejo, né, de reparação, né, que normalmente a gente traduz por vingança, mas acho que é um desejo de reparação, um desejo de justiça numa sociedade violenta como a nossa. É isso aí. Um pouco... Às vezes os coreanos eles têm uma certa qualidade que eles conseguem, talvez por serem uma sociedade mais rica e um pouco mais justa que a nossa, né? Eles têm essa tradição mais de gênero que a gente também, né? Desse gênero. A gente acaba tendo que lidar com realidades, dialogar com situações, né? A vingança no Brasil, ela não é uma vingança tão de gênero, né? Quanto a coreana. Ela toca em elementos socioeconômicos que você, talvez, depende dos filmes que você escolhe, mas assim, acabou sendo isso. De alguma maneira você lida. Dentro do gênero, não tem nada de tratado sociológico, nada disso, mas você lida com essas questões. Então, ele tem esse lado pop, tem esse lado dessa tradição de filme de vingança, mas ele se difere mais, talvez, dos filmes... Nesse sentido, ele tem um parentesco, nesse sentido, com os coreanos, de reflexão, né? Os filmes, especialmente o do Park, né? Os filmes do Park, ele não trata a vingança meramente como um projeto de destruição do outro, né? Como os filmes americanos de vingança normalmente são mais secos nisso, né? Você sofre uma injustiça e você vai se vingar, custe o que custar, e não importa as consequências, porque é legítimo você se vingar. É meio assim, né? Você pega esses filmes e eles põem normalmente um vilão que não tem nenhum tipo de discussão sobre esse vilão, é um vilão em que a hora que você se vingar não tem, tá tudo certo, beleza, tinha mesmo que acontecer aquilo. Eu acho que os filmes do Park têm uma questão, né? Você pega o Old Boy, ele fala de um amor incestuoso, né? Ele não trata da questão social, mas ele trata dessa questão, né, de um amor incestuoso, da legitimidade daquilo, das consequências sobre, né, o quanto aquelas pessoas que sofrem, enfim, não estou aqui, né, estou descrevendo o filme, né, o quanto aquelas pessoas que eventualmente sofrem o impacto de um amor proibido, o quanto elas têm ou não direito também de se vingar, e o outro que sofre aquela vingança tem também seu direito de vingar. Então tem uma discussão um pouco mais construída sobre o desejo de vingança, sobre a emoção envolvida, né, na vingança. Lady Vengeance também, né, ele, no final, é um personagem que executa aquele plano todo super elaborado e, no final, descobre que aquilo não muda nada a vida dela, só aumenta o vazio da vida dela, né, que tem a qualidade ali de recuperar a filha, não sei o quê, mas ela tem um vazio profundo na vida dela. Eu acho o Park um gênio, né, para mim, ele é o grande diretor coreano. Assim. Ele, acho que... Enfim, o Bong também é ótimo, né, mas eu tenho uma afinidade ali especial com esses filmes. Né? Ele tem uma loucura interna ali muito interessante. E esse filme tocava de editar. Esse filme eu já tinha filmado antes da pandemia. Com a pandemia a gente ganhou um tempo de edição e também acaba tendo, né, contratempos, né, essa coisa de edição, né, os trabalhos todos ficaram mais difíceis durante, né, então você acaba tendo contratempos, atrasos, não sei o quê, mas foi bom que a gente está chegando ao final aqui da edição, nesses dias. É um filme bem interessante, muito impactante, acho eu. Show de bola, show de bola. Eu queria falar contigo, vou ter que acelerar aqui um pouco as perguntas para a gente encaixar dentro do horário. Seguinte, eu queria falar contigo a parte da novela, mas rapidinho, só para fazer um comentário. É uma pergunta-comentário, muito interessante, que eu acho que o pessoal tem que saber. Minhas respostas são muito longas, né? Eu sei disso. Não, relaxa. Que isso, você tá dando uma aula aqui pra gente, né? Tá se amarrando aí, mandando um monte de perguntas. Pessoal, continua mandando pergunta aí que a gente vai tentar encaixando aqui na nossa pauta.
Seguinte, Marquinhos, vamos falar um pouco do seu lado autor de novelas, tá? Porque na minha modesta opinião, tá para existir um autor de novela mais cinéfilo que você. E eu te explico por quê. Eu te explico por Não, quê. mas. Não, tem uma Orgulho e escola disso, eu Paixão, vou te dizer. Ah, ó, fala lá. Orgulho e Paixão que você escreveu foi uma novela inspirada nos romances Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e alguns outros contos escritos pela escritora inglesa, britânica, Jane Austen. Beleza? Isso. Então, assim, já temos referências aí. Por quê? Esses dois filmes também viraram filme, né? Um na mão do Grande Ang filme. Lee, grandes filmes, e o outro na mão do Joe Wright, dois grandes cineastas mundiais. Depois, na outra novela que você também escreveu, que é o Além do Horizonte, tem elementos sobrenaturais, sociedades. Cadê como é que tá aqui? Sociedades secretas, lendas e mistérios, como um monstro chamado A Besta. Inspiração total nos filmes A Vila, A Ilha, A Praia e o Horizonte Perdido. Filme, ó. E também na série Lost. Então, assim, Marquinhos, como é que eu posso te falar? Você é um dos autores mais cinéfilos que existe. Mesmo você fazendo novela, que não tem nada a ver o negócio, você consegue imaginar cinema, como você mostrou sua referência de cinema. Mas eu quero saber uma coisa, uma questão. Na novela, talvez seja um processo, talvez não, é um processo diferente do que fazer um roteiro para um filme. Mas eu quero saber, você imagina quem vai ser o ator dos seus personagens, assim? E como é que chega essa informação para você? Quem é que escolhe quem vão ser os atores, as atrizes dos seus personagens? E se assim, você faz parte dessa reunião também de pauta para poder escolher? Como é que é esse processo assim? Bom, curiosamente, assim, né, desde assim, uns 10 anos para cá, né, eu tenho feito um pouquinho menos de filmes, fiz vários, como roteirista, né, fiz alguns, como você mesmo falou, e alguns muito bacanas, como o Faroeste Caboclo, Somos Tão Jovens, o Chico, né, filmes até que né, foram bem muito vistos e tudo isso. Mas aos poucos eu fui também caminhando para esse lado das minhas criações, né? Nos outros são criações minhas, eu sou, né, partícipe, né, nesses projetos todos, eu, enfim, trago coisas minhas e conto, de alguma maneira, conto minhas histórias, né, de alguma maneira, as pessoas também, quando me procuram, querem que eu dê o meu ponto de vista, acabam também sendo minhas histórias, aqueles projetos, mas aquelas ideias originais, aquelas ideias que nascem comigo, né, eu comecei a conseguir espaço e cada vez maior. De certa maneira, o papel do autor de novela ele é muito equivalente ao diretor de cinema, né? Que são as duas pessoas, cada um no seu ali, que normalmente tem o projeto inicial, que tem a ideia, ou a ideia inicial, mas eu tenho a iniciativa daquele projeto e conduzem ele do começo até o fim. E são as pessoas que têm, né, um input criativo ao longo de todo o processo, né? Ninguém no cinema costuma ter, né? Claro que cada projeto é um projeto, mas na média as pessoas, ninguém costuma ter o input criativo que o diretor tem do começo ao fim, como na novela também é o autor que tem. E então, respondendo a tua pergunta, assim, são muitos personagens. Você às vezes pensa em alguns atores para alguns papéis, pode ser para o protagonismo, não sei o quê, mas também é uma coisa muito dinâmica, né? A televisão, às vezes a pessoa não está disponível e você, então, você não pode se apegar excessivamente a esses pensamentos, né? Por exemplo, do outro lado da rua, eu escrevi para a Fernanda e para o Raul. Eu escrevi mesmo, e assim, antes deles aceitarem, tinha que ser eles. E a personagem da Paternina, para mim, tinha que ser a Laura Cardoso. Então, eu escrevi pensando neles. Felizmente, deu tudo certo, consegui eles. Na novela, é mais difícil, porque é muita gente e tem essa dinamismo que é muito complicado e você não pode esperar. No filme eu posso eventualmente esperar a Fernanda ter né, no caso Fernanda, né, o Raul, eu esperaria pela disponibilidade deles. Né? Na novela você não pode fazer isso, você tem que entrar na grade quando determina. Então é muito mais. Mas eu participo de tudo quando faço uma novela, eu junto com ou eu já crio uma parceria com o diretor, ou junto com a chefia lá, no caso, por exemplo, essa última novela do Silvio de Abreu, a gente conversou sobre
quem eram as pessoas legais, a gente convidou o diretor entrou no projeto. A partir dali você estabelece a sua parceria com o diretor, mas assim, você tem participação ativa em todas as etapas, assim, mesmo que eu não escolha todos os atores, claro que não, é uma parceria ali, mas eu diria para você que, de um modo geral, você não tem ator que você não concordou, né? Então você está sempre participando de tudo. E tem essas referências, mas, por exemplo, o próprio Silvio é um grande cinéfilo, né? O Silvio via filme loucamente, o Silvio de Abreu. Então, é um cinéfilo. O João Emanuel também é A próxima um cara vítima, a próxima vítima é do Silvio, não é? A próxima vítima tem várias referências de cinema. Tem várias referências de cinema. O próprio Gilberto Braga, eu acho que é uma tradição de cinefilia, né? Até porque, como o cinema brasileiro é muito inconstante, muitos períodos de baixa, né? A televisão sempre foi também um caminho para as pessoas que eram cinéfilas e queriam... E até porque é uma formação, né, old school nesse sentido, né? Que você começava com Hollywood e se encantava com aquilo e aí ia fazer televisão, e tinha essas referências. A Malvada já deve ter sido feita meia dúzia de vezes em algumas novelas, né? Com certeza. Deixa eu só dar boa noite aqui pro Alisson Oliveira, que é crítico de cinema do CineWeb, um dos grandes críticos de cinema do Brasil. Marquinhos tá aqui com a gente, ele chegou da aula agora. Eu não sei, olha, Marquinhos, Alisson, mas o Alisson é o seguinte, ele é um grande fã de A Viagem. Ele consegue encontrar referência cinéfila em tudo que tem na novela A Viagem. Então, Marquinhos, se você for escrever um remake de A Viagem, você chama o Alisson para ser assim, faz parte da sua equipe, porque no Facebook dele já tem toda a novela pronta. Toda a novela pronta. Só, já estou fazendo aí, ó, propaganda para você com o Marcos Bernstein, para você, quando você fintar esse projeto, ele vai te chamar para você ser co-roteirista da próxima versão de A Viagem. Esta novela que sempre nos encanta. Show de bola. Mas olha só, Marquinhos, seguinte, vamos passar agora aqui pro quadro que o pessoal mais gosta, Marquinhos, que é o seguinte: perguntas cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilas. O senhor está preparado? Não sei, vamos ver. Não abusa de mim, porque, né, assim, a gente é cinéfilo intensamente até uma certa idade. Depois a gente, né, tem a carreira, tem filho, tem um monte, tem que pagar as contas. A gente começa a criar uns certos buracos na nossa cultura cinéfila, né? Mas vamos lá, vamos tentar ver se eu correspondo. Não, você vai entender o porquê que eu fiz essa introdução. Vamos lá. Seguinte. Marcos Bernstein. O Tropa de Elite, aquele filme famoso, foi um dos filmes mais badalados, né? Um dos longas-metragens mais badalados dos últimos tempos. Sucesso de público, de parte da crítica, não só aqui no Brasil, lá fora. Ganhou o Urso de Ouro em Berlim também, né? Ganhou das mãos do Costa Gravas. Um diretor que a gente que é cinéfilo, a gente sabe quais são, né, os temas dos filmes dele, né? Direitos humanos, aquelas coisas todas e tudo mais. E algumas pessoas, Marquinhos, acham que talvez esse filme, o Tropa de Elite, ele pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Eu queria saber de você uma coisa. Você acha que o cinema tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Eu acho que você, de alguma maneira, você pode captar sentimentos que estão ali no ar, né? Que estão espalhados e, de alguma maneira, personificar, né? No caso, concretizar certos, ou representar certos sentimentos. Assim, por exemplo, eu vi na época o Tropa de Elite, eu nunca revi, mas a minha sensação ao ver foi de um reconhecimento de uma situação de fato, não um estímulo a que aquilo fosse feito, mas a reprodução, né, de uma situação real, né, de práticas policiais, da corrupção endêmica brasileira, né, e de alguma maneira aquilo bate mais fundo em quem tem aquele sentimento e acha correto e quem acha errado. E a minha impressão era que ele era muito mais uma representação provocadora daquela discussão do que um símbolo intencional ou um símbolo de fato de um fascismo latente, né? O brasileiro né, assim, é uma sociedade violenta, né, uma sociedade
extremamente violenta, injusta, violenta, e em que as pessoas, todas as classes sociais, né, claro que os mais pobres ainda mais, mas são expostas a uma permanente violência e que faz as pessoas conduzirem suas vidas para caminhos que provavelmente não seguiriam em sociedades menos injustas, menos violentas, que puxem menos esse lado, né, de barbárie que nós temos aqui no nosso país, né? Esse lado incivilizado. Com certeza. Com certeza. Eu sempre faço essa pergunta porque esse filme talvez tenha faltado mais discussão sobre ele, né? Levantar mais argumentos, não uma explicação sobre o filme, porque no filme não se explica, se sente e tudo mais, mas talvez levantar alguns pontos, né, para colocar em debate, para as pessoas poderem talvez. Inclusive foi feito numa época que era um pouquinho menos, vamos dizer assim, polarizado, né? Ele tinha, acho que talvez as discussões tenham ficado em extremos, em polos extremos. E aí a leitura também dos filmes vão se tornando cada vez mais radical, né, das obras de entretenimento, obras de arte, vão se tornando também, eventualmente, mais radicais. Pode ter um caráter positivo de iluminar certos aspectos, mas tem caráter, às vezes, também de você empurrar algumas coisas para um extremo que talvez não fosse a maneira como era visto originalmente, né? Com certeza. Vamos passar aqui para a próxima. Seguinte, Marquinhos, no Brasil existe a lei do curta, né? Que muitos exibidores fingem que ela não existe, que ela desapareceu, que ela não surgiu, que ela não existe mais, que sumiu no limbo e tudo mais. Então eu queria saber de você uma coisa. Você como cinéfilo, Marquinhos, você ia gostar de ir no cinema e assistir um curta-metragem brasileiro antes de um filme estrangeiro? Você como cinéfilo, você ia gostar de assistir isso? Acho que se a gente tiver uma produção consistente, né, de qualidade, acho que pode ser uma experiência interessante. Acho que talvez não sei se teria volume suficiente para todos os filmes terem esse tipo de programação dupla, mas eu acho que se tivesse um escalonamento poderia ser bem interessante, inclusive para lançar novos valores, né, novos talentos e estimular essa parte da indústria que tem. E, assim, não só novos valores, né? Tem gente que passa a vida fazendo curtas-metragens, né? Que são vocações curta-metragistas, né? Que tem um espaço, né? Mas assim, a gente luta loucamente para ter cota, né? A cota que é uma coisa tão comum, né, nos países periféricos. Falando em país periférico, todos os países praticamente são periféricos na questão do cinema, né? Tirando os Estados Unidos, né? E aí, exceções como a Coreia, que se tornou não periférico nesse sentido de ter uma programação nacional de tanto volume, né? A própria França continua com cotas, com leis de equiparação, de competição, né? A gente tem, na verdade, quando fala em cota, tem que sempre tomar cuidado de explicar que, na verdade, é uma isonomia, né? Uma busca de isonomia com filmes que chegam no Brasil pagando praticamente o que você paga, né, para fazer um filme brasileiro, né? Não tem... como se importasse, como se o imposto de importação de um carro, ou de qualquer imposto de importação de qualquer produto que você compra eletrônico, virasse zero da noite para o dia e você tivesse que produzir aqui alguma coisa que competisse, você não ia conseguir fazer isso. E o cinema é assim. Sim. Eu acho até que faz explicações dessas assim tão lúcidas como você fez agora. Um ótimo exemplo. Porque muita gente não entende, né? Não entende ainda muita dessa cultura. Principalmente quando... Eu estou falando só na questão puramente comercial. Eu acho que o cinema é muito mais do que isso. Eu acho que o mundo globalizado, ele é fascinante, mas ele é tão fascinante também porque quando você vai num outro país, você vai comer a comida típica, você vai conhecer os hábitos específicos daquele lugar. E a arte, as manifestações artísticas, elas fazem parte dessa peculiaridade que torna, né, o nosso prazer de ser turista ou de viver em algum lugar estrangeiro por algum tempo está diretamente relacionado a essa diversidade, a essa manifestação de diversidade, né? E o problema é que o cinema tem essa vocação universalista e é muito fácil, dependendo da estrutura econômica, de você fazer, né, uma concorrência desigual
como acontece, né, com o cinema brasileiro em relação aos grandes filmes, né, de grande orçamento de estrangeiros, né? Com certeza. Seguinte, Marquinhos, já estamos chegando no final, mas tem algumas perguntinhas ainda rapidinhas para fazer para você. Mais uma. Vamos lá. Cinderela Baiana é um dos marcos do nosso cinema, Marcos Bernstein. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. Até o primeiro filme de Lázaro Ramos, esse grande ator brasileiro. Olha como é que o Lázaro começou no cinema, hein? Mas eu queria saber de você uma coisa, Marcos. Você acha que existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Eu acho que tem filme ruim, né? Tem também esse relativismo, né? Tem seus limites, né? Acho que tem filme ruim, sim. Não estou nem falando no caso da Cinderela Baiana, que eu confesso que esse eu passei, acabei não vendo, acho que eu vi uma cena ou duas, é divertido ali, você dá uma olhada, mas tem filme que não é bom, né? Assim, não dá para também relativizar totalmente. Não, com certeza. O Nicolas Cage, então, tem um monte, ó. O sobrinho do Coppola, a gente faz uma lista, assim, ó. Todo ano tem a lista. Apesar que elogiaram muito esse último filme do Nicolas Cage, se alguém tiver visto aí, depois vocês me falam. O Pig, que já tem esse nome assim, porco, o nome do filme é porco, mas o filme é bom pra caramba, que falaram, é um drama. Falaram que Nicolas Cage voltou. Recebeu WhatsApps do Brasil e do mundo. Pessoas lá fora falando que o filme é espetacular. Então vamos ver se Diz dessa que, vez ele voltou, porque diz que ele é muito gastador, né? Ele precisava sempre renovar seu patrimônio, né? Porque ele gastava mais do que ganhava, apesar de ganhar fortunas em algum momento ali, enfim. Mas parece que ele é também tinha essa danado. explicação. Ele é danado. Ele daria um bom filme, hein? Ele daria um bom filme. Um documentário sobre Nicolas Cage e suas extravagâncias. O cara tem animal dentro de casa, tem um monte de coisa. Assim, não é animal, um É, cachorrinho, um gatinho, não. Ele tem umas coisas assim, meio que de zoológico dentro da casa dele. Ele é um dos maiores colecionadores de quadrinhos do mundo. Você imagina quanto é que custa aqueles quadrinhos antigos? Nossa Senhora. É a doideira danada. Mas seguinte, Marquinhos, estamos chegando no final. Agora é o Boomerang Cinéfilo. É tipo, de frente com o Gabi, eu faço alguma pergunta, você responde com uma frase, com uma palavra, e aí a gente termina o tentar. nosso papo. Vamos lá. Marcos Bernstein, o que mais incomoda um roteirista? O que mais incomoda um roteirista? Muito comentário vago, assim, né? Tipo, eu não gosto, mas você nunca sabe o que gosta. Entendi. Marcos Bernstein, o melhor festival de cinema no Brasil, na sua opinião, como cinéfilo? Mas aí você me coloca numa posição difícil, né? Saber, né? Assim, acho que a gente tem várias mostras ótimas, né? O Festival do Rio, a Mostra São Paulo, o Festival de Recife, Gramado. Acho que essa daí você não vai me pegar, não. Todos, né? Todos. Entendi. Tá bom, Todas. tudo bem. Vou Brasília. perdoar porque você é meu amigo. Vou perdoar porque você é meu amigo. Marcos Mas, assim, Bernstein. dito isso, você vai ter festivais maiores, festivais menores, cada um vai ter a possibilidade que lhe permite, né, o tamanho de acordo com a sua possibilidade, mas mesmo o menor festivalzinho ali numa cidadezinha pequena que vai exibir 5 filmes, ele é fundamental. Você é um amante do cinema, ele vai ser tão fundamental quanto o Festival do Rio, que mostra 100, 200 filmes num outro contexto. Show de bola. Só um parêntese. Já tem distribuidora os seus filmes? Os que vocês vão lançar? Ou que já tá pronto, quase pronto? Você pode falar? Ou já Sim, tem sim. alguma coisa certa? O Amor dá Voltas é a Imagem e o Terapia da Vingança é a Paris. E, Show todo, de e bola, ambos show com a de Globo, bola. e ambos com a Globo Filmes sendo coprodutora, participando do lançamento. Show de bola, show de bola. Seguinte, Marquinhos. Na sua opinião como cinéfilo, qual é o melhor streaming disponível no Brasil? Essa é uma pergunta que eu não responderei. E ó, também todos ou nenhum, não sei, não sabemos para onde que vai ser a resposta. E agora a última pergunta, Marquinhos, a pergunta mais difícil desse programa. O seu filme favorito com o Nicolas Cage? Qual é aquele filme que você fala assim, cara, Nicolas Cage estava bem demais nesse filme? Olha,
Acho que talvez o Peg Sue seja dos que eu me lembro, né? Você falou antes da gente começar do Arizona Nunca Mais. Eu não lembro tanto, não é dos irmãos Coen, dos filmes dos Coen que mais me marcaram, mas é um filme bom. O Peg Sue talvez seja o mais bacana, né? Um filme com uma certa nostalgia, né? Um filme talvez menor na obra do Coppola, claro, não é assim, dá para comparar com Apocalipse Now, com o Poderoso Chefão, mas é um filme muito bacana. Show de bola, show de bola. O filme que ele brigou bastante com Kathleen Turner nos bastidores desses filmes. Tinha que ter um documentário sobre isso, para saber as confusões de Nicolas Cage e Kathleen Turner. Mas tudo bem, é o filme do tio, então tá tudo perdoado. Mas eu gosto muito do Peg Sue também, é um filme muito bacana, muito interessante. Show de bola. Aqui estamos chegando ao fim. Caramba, pelo menos a gente não tem nem aquela musiquinha, né, produção? Aquele do Jô Soares, né? Aquela coisa, aqui a gente ainda é pobre, a gente ainda não tem. Marquinhos, eu quero te agradecer demais, cara, pela presença. Obrigado, cara. Pô, você falou aí, pô, tanta coisa bem bacana. Pô, espero que você tenha gostado. Saudade de conversar contigo. Tu é um cara, pô, nota 1000, cara. Espero que em breve, depois que essa pandemia louca aí acabar, a gente se encontre aí pelas salas de cinema, a gente se encontra aí pelo mundo. E, cara, ó, você é um cara nota 1000. Continua brindando a gente com seus projetos maravilhosos, suas novelas, seus roteiros. E, cara, viva o cinema sempre. Continua lutando pelo cinema, que a gente precisa de pessoas como você. Pessoas que amam o cinema, que assistem cinema, que colocam as obras com muita relação, né? Com outros filmes. E isso é muito legal. A gente que é cinéfilo, a gente percebe rapidamente, cara. Isso aqui parece aquilo, isso aqui parece aquilo. E é muito bacana, cara. Obrigado, Marquinhos. Valeu. Eu que agradeço o convite, dou parabéns a vocês pelo projeto, que também precisa de gente apaixonada correndo atrás de divulgar o cinema, de renovar as paixões e os apaixonados por cinema nas gerações novas, e renovar o amor nas gerações que não são tão novas assim, mas que a vida às vezes vai te levando um pouco para se afastar do cinema, tem que estar sempre renovando esse encantamento. Show de bola. Só falar aqui, antes de a gente encerrar, os próximos convidados. Na semana que vem a gente tem... Amanhã a gente tem aqui o Marcelo Iqueda, grande pesquisador, professor, crítico de cinema, sensacional, tem ótimos livros sobre cinema, a gente vai falar muito sobre cinema, ele é fera. Depois a gente vai entrevistar o Marden Machado na semana que vem, lá da Rádio CBN, fala de cinema, é crítico de cinema, ele tem vários vídeos no YouTube muito irados, tem um que ele tá falando sobre Poderoso Chefão, que é espetacular, a gente vai comentar aqui. Em agosto a gente vai ter o Daniel Schenker, um dos críticos de cinema do Globo, um dos bonequinhos, conseguimos mais um bonequinho, vamos falar com o bonequinho, vai ser divertido. Depois nós vamos ter o Silvio Tendler, eu pentelei tanto que eu consegui que Silvio Tendler esteja aqui, e eu pentelho mesmo, mas eu sou um cara legal, então todo mundo vem aqui. Depois a gente vai ter o Jair Silva, que tá na O2 Play, fazer um trabalho de distribuição maravilhoso, vários filmes bem bacanas, lá na equipe do Fernando Meirelles. Depois nós vamos ter a Paula Ferraz, assessora de imprensa. Ela é sensacional, divulga muitos filmes sempre, principalmente do mercado mais de arte. Depois a gente vai ter um cara que eu adoro. Ele pegou um ônibus, viajou não sei quantos quilômetros para ir até o Joia ver o filme dele chamado Vizinhança do Tigre. Afonso Uchoa, um grande diretor de cinema, ele se tornou um cara sensacional. Ele fez um filme que eu amo, a gente vai conversar muito aqui. E eu lembro muito bem que ele pegou um ônibus, que só um maluco programador que marcou o filme dele, o Vizinhança do Tigre, já reconhecia o talento desde já. Ele é um cara sensacional. Depois a gente vai ter a Yafa Brits também aqui, produtora, sobre filmes nacionais com ela. Em setembro a gente já tem marcada a Maria Velasquez, que toma conta lá do Departamento Nacional da Paramount Pictures do Brasil. Vai ser bem bacana, vamos falar um pouco sobre essas aquisições, né, numa major. Como é que é esse negócio, né? Será que é bacana? Será que tem muita oferta? Vamos conversar, vai ser bem bacana. Marquinho, obrigado. Pessoal que acompanhou, obrigado. Beijo. Boa noite para todo mundo. Gente, fiquem com Deus. Viva o cinema! Yes! Beijo! Valeu! Tchau, Marquinhos! Valeu! Falou, tchau, obrigado.